Olá meninas, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma quinta-feira deliciosa em que a gente vai ter muito aprendizado, muita novidade, muita coisa gostosa. Então convido você para assistir essa aula comigo. Vamos fazer uma famosinha fora do Brasil, ela é famosa aí. Tem até uma marca bem chique que tem essa bolsinha, chamada de tote bag. Tote é sacola, tá? Então, e bag é bolsa, né? Então é uma bolsa sacola. Mas é toda cheia de detalhes, toda chiquezinha, né? E aí a gente vai fazer essa bolsa. Dá a impressão que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. Eu adiantei alguns passos para facilitar a aula e a compreensão, mas isso a gente vai ter a oportunidade de tirar as dúvidas ao longo da aula. Lá no meu Instagram, que também é o meu nome, Giovana Tawil, você consegue acompanhar todas as medidas depois, então não precisa se preocupar agora com anotar as medidas, se bem que também vou falando ao longo da aula as medidas de cada parte. Vou começar agora falando um pouquinho sobre a tote bag. A tote bag é uma bolsinha muito gostosa de fazer, muito fácil de carregar e prática e muito charmosinha também. Ela possui as alças de mão, que dá tanto para carregar no ombro, no braço ou na mão exatamente. E também eu fiz com uma alça transversal, que aí é o charme da Touch mesmo, que é poder carregar ela dessa forma aqui, ó. Ela é mini, mas com a aula você vai aprender que a gente pode fazer uma variação muito grande dela, desde fazer bolsas bem grandes também. Inclusive, mais pra frente a gente pode até pensar na possibilidade de colocar um zíper aqui nessa alça, que fica bem legal. Mas agora a gente tem uma bolsa simples de fazer e que, além de charmosa, tenho certeza que você, que é até iniciante, vai conseguir fazer essa bolsa assim. Para fazer ela, a gente está usando as alças prontas, mas você pode fazer as suas próprias alças, usando aqui um cordão, um cordão de algodão da medida que você escolher. Então, se você fizer um cordão de algodão e for encapar com tecido, é só fazer esse tecido vezes 3 ou vezes 4. E aí você vai encapar essa alça. Eu não trouxe o detalhe para encapar a alça, mas as alças você também encontra com facilidade por aí. Então tá, eu fiz 2 medidas de 65 centímetros de alças prontas, tá? E fiz a alça transversal com 1,5 metro de tamanho. Vou usar 2 mosquetões, vou usar 2 quadros, aqui é um triângulo, lá eu coloquei circular ou argola D. Tudo é a mesma coisa, tá? É para poder colocar o mosquetão. Aqui eu tô usando um sintético, que você também pode fazer de tecido. Se você for fazer a alça, você já aproveita e faz um pouquinho a mais e faça o seu suporte de alça. Esse suporte de alça é uma reguinha de molde, mas você pode fazer livre na mão aí, que fica bem legal, um tecido, um pedacinho de sintético, tá bom? Então eu tô usando, ó, 2 vezes 65 de alça pronta. E aqui eu fiz essa costura com 20 centímetros. Então achei o meio, marquei 10 para cada lado e fiz essa costurinha aqui, ó, que fica bem charmosa, que a gente vai acompanhar nesta parte aqui, ó, tá? Então, ó, 65 centímetros. E fiz essas duas, achei o meio e costurei 20 centímetros, uma extensão de 20 centímetros aqui, para dar esse charme aqui, ó, na pegada. Você também pode fazer ela reta, só que com o uso a gente vai amassando, então assim fica bem charmoso e dá um ar mais elegante ainda à peça, não é? Aqui eu tô usando um fechamento de uma abinha. A gente vai aprender a fazer essa abinha, mas se você quiser só tirar essa abinha e colocar um botão aqui, ó, também pode e funciona super bem, tá bom? Aqui eu vou ensinar vocês a fazer a abinha. Então, vamos lá. Deixa eu tirar ela do pescoço. Eu tô usando, ó, 2 argolas, 2 alças de 65 centímetros para a alça de mão e uma alça de 1,5 metro prontas. Tô usando o suporte da alça, 2 argolas D, um mosquetão e o regulador. Essas medidas aqui, essas ferragens, precisam ser compradas de acordo com a sua alça, com a sua alça. Então, se você está usando alça de 3, a gente precisa de regulador de 3 centímetros, né, ou 30 milímetros. A gente precisa usar o mosquetão também na mesma medida, tá? Argola D já não, argola D tanto faz, só que essa medida aqui da argola D, ó, ela também precisa acompanhar a ferragem que você está usando.
Então, a gente precisa estar atenta a isso. Se você quiser eliminar essa parte aqui e ficar só com ela nesse formato assim, ó, também pode, vai ficar super legal, tá bom? Pro forro, a gente vai usar praticamente as mesmas medidas. Então, eu tô usando, ó, aqui pro corpo, vamos falar do corpo, né? O corpo, eu tô usando 20 centímetros por 24. Isso já matelaçado, tá? Não esquece. Então, você faz, corta um pouquinho maior, faz o seu matelaçado e depois você refila 20 por 24. Tá legal? Então, eu tô usando, ó, duas vezes 20 por 24 frente e costas, porque são espelhos, elas são exatamente iguais. E o arredondamento aqui, ó, eu fiz com um diâmetro de 8 centímetros, tá? Você precisa abrir o seu compasso com 4 centímetros, o seu compasso, e fazer uma circunferência. Aí você vai ter esse diâmetro exatamente igual ao que eu tenho aqui, tá legal? Se você não tiver, peraí que eu vou pegar aqui uma régua. Se você não tem uma reguinha dessa, por exemplo, essa aqui, ó, ela tá com raio de 8, significa que eu vou abrir meu compasso em 8, desculpa, ela tá com raio de 4, eu vou abrir meu compasso com 4 centímetros e fazer uma circunferência. Aí você vai ter a medida exata da minha bolsa. Mas claro que a gente pode fazer pequenos ajustes também, então você pode usar outros recursos, como cor de linha, ou uma xícara, enfim, o pires é muito grande, tá? Precisa ser um diâmetro menor. Para você saber qual é o diâmetro da circunferência que você tiver aí, é só pegar de uma borda a outra, ela precisa medir 8, tá? Raio é metade, tudo é 8. Então, a gente fez esse arredondamento de 4 centímetros. Com esse corpo aqui, ó, nessa medida que eu tô te falando, que é 20 por 24, eu tenho o fole, que é esse canal todo, de 60 centímetros. Então, no meu caso, eu tenho um fole de 60 centímetros, que você pode seguir aí fazendo o diâmetro, fazendo esse arredondado do jeito que eu te ensinei. Agora, se você fizer outro, pegar um pires qualquer, aí é só pegar a fita métrica e medir o tamanho do seu fole. Pode dar um pouquinho mais ou menos. E aí você vai fazer o ajuste tanto no forro quanto nessa parte do fole. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, já escreve aí, enquanto eu tô nessa parte inicial, que aí eu já vou sanando essas dúvidas que vocês tenham. Aproveite para compartilhar essa aula, tanto para deixar na sua timeline, para que você possa assistir depois e para que mais pessoas possam aproveitar esse conteúdo que é gratuito, oferecidos pela Círculo e pelo Bazar Horizonte aqui para você. Tá legal? Então, bora lá fazer essa bolsa? Vou deixar ela aqui, que aí sempre tem alguém que chega e pergunta o que a gente tá fazendo. Estamos fazendo aquela bolsinha ali, não é? Para fazer essa bolsa, ó, eu já deixei uma parte adiantada, mas eu vou fazer a parte toda aqui. Como é espelho, vai ser tudo igual 2 vezes. Então, eu deixei essa adiantada só para facilitar um pouquinho no vídeo. Então, vamos lá. A alça de 65 centímetros e o corpo. O corpo, a gente precisa fazer o quilt antecipadamente, como eu já falei. Então, você vai fazer o quilt e depois vai refilar. Veja que eu faço uma costura toda na lateral aqui para travar isso tudo, ó. E eu uso sempre, ó, manta, tecido manta, e eu gosto de colocar uma entretela de papel aqui, uma entretela bem fininha. Ela dá mais firmeza à peça. Você pode optar por ela ou não. Fica a teu critério, tá legal? Mas é que a tote é legal, ela fica assentada aí durinha. Aqui do centro, ó, eu marquei o centro, eu marquei 2 linhas paralelas com um distanciamento de 8 centímetros. 8 centímetros. E aí vou aplicar as minhas alças. Para facilitar na costura da máquina, eu coloquei 2 fitas dupla face. Aquelas compradas em armarinho ou em papelaria, tá? 2 fitas dupla face. Eu fiz uma outra marcação aqui, ó, de 3 centímetros da borda para baixo, onde eu vou parar na costura. Então, eu vou subir, vir para cá e descer com a minha alça. Travando aqui e deixando essa margem, essa borda livre. Que é isso que a gente vai ter aqui, ó. Eu vou costurar 2 alças e vou ter a borda de movimento da alça livre. Tá legal? Também aproveitei para fazer um vivo. Esse vivo eu tô usando espaguete e tô usando um tecidinho de 3 centímetros, tá? Então, esse tecido foi cortado com 3 centímetros e esse espaguete é o espaguete tradicional que a gente encontra nas lojas por aí.
Claro que foi 60 centímetros também. Pode cortar com 61, 62, não tem problema. E depois a gente vai refilar, então eu vou aplicar ele pra você. Lá já tá pronto, mas eu vou fazer a aplicação desse aqui pra gente acompanhar todo o traço. Então, ó, o que... Caiu. A gente vai acompanhar, ó, a aplicação do Vivo. O Vivo está aqui. Deixa eu até virar ela aqui, que aí vocês já ficam vendo ela bonitinho aqui, ó. A gente vai construir. Então, a gente vai construir esse Vivo e a gente vai aplicar essa alça agora. Tá legal? Então, bora lá fazer, que eu já vou deixar nessa posição. Deixa eu pegar minha reguinha. Que caiu. E eu vou aproveitar e dar uma paradinha aqui. Oi, Gê, tudo bom? Já tá com a mala pronta? A gente vai viajar hoje. Ai, que delícia. Daqui a pouco, né? Deixa eu falar pra vocês aqui. Vamos viajar só mulherada. Os maridos vão ficar com todas as crias. Vocês já imaginou? Tá todo mundo assim, ó, tenso. Mas vai ser divertido. A Marta falou bom dia pra vocês. Bolsa linda, obrigada, Marta. Que linda, vamos lá fazer. Bora, Jacira. Oi, Marley, tudo bom? A Marley vai tirar de letra essa aula aqui. E qualquer dica que você tiver, escreve aí, Marley, que eu adoro. Bom dia, com sua simpatia, tudo dá certo. Ai, Márcia, obrigada. Iracema, um beijo pra todos vocês. Bora lá fazer bolsinha, como disse a Germane? Então, bora fazer bolsinha. Ó, aí essa alteração aqui, como eu passei as medidas pra vocês, ó. Se vocês usarem, cortarem um corpo, pode ser do tamanho que quiser. Então, você pode fazer ela mais altinho, mais larguinha. Claro que se a gente for aumentar, a gente aumenta tanto a altura quanto a largura. Aí a gente vai fazer a alteração desta margem aqui, e aí o fole você vai medir. Como que eu meço o fole, Giovana? É só pegando uma fita métrica que eu larguei lá do outro lado do ateliê, né? Eu sempre largo por lado de lá. Eu preparo tudo pra aula, gente. Eu falo, eu vou usar isso, 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 isso. Aí eu deixo tudo aqui. Aí quando eu vou falando, eu resolvo uma coisinha a mais. E aí eu ainda preciso ir lá buscar. Ó, como é que a gente mede? Só passando na borda aqui, ó. Claro que na mesa vai ficar mais fácil. A gente vai passando aqui. E aí eu tenho, ó, 60 centímetros, tá vendo? A minha bolsa, está com um fole de 60. Mas se você fizer maior ou menor, é só conferir essa medida e você vai fazer o fole na medida. Então, se der 62, 65, 70, 80, 90, porque você fez ela bem grandona, é só conferir o fole que vai dar super certo. Tá legal? Então, bora pra máquina que a gente vai primeiro começar colocando a nossa alça. Essa alça tem pronta no Bazar Horizonte? Pessoal do Bazar Horizonte, vocês têm alça pronta aí? Preciso saber. Ai, gente, que delícia. Eu também não, Gê. Eu também não arrumei tudo, tá? Bora. Vamos lá. Deixa eu passar o pessoal do Bazar Horizonte responder pra gente. Ó, eu vou descer os olhinhos de vocês aqui e vou tirar, então, ó, a fita dupla face. A fita dupla face, ela ajuda muito. Na industrial, ela não faz muita... Você pode passar por cima que não tem problema. Já na doméstica, por causa da cola, às vezes ela suja a agulha. Principalmente quando a gente costura em velocidade mais alta, a agulha é quente, né? Porque a frição faz com que ela aqueça. E aí tem uma colinha e ela derrete e sobe na agulha. Então, o que você vai fazer? Você simplesmente vai colocar a fita dupla face, ó. Ela não dá pra ver aqui, por conta dela ser transparente. Mas a gente coloca ela no meio. Ó, lembra daquela marcação? Achei o meio, tem até aqui todos os picos, ó. Achei o meio, daqui pra cá, 4 centímetros de cada lado, ou seja, eu tenho um distanciamento de 8 centímetros. E vou aplicar a minha alça lá na ponta. E com a fita dupla face, ó, ela facilita muito a minha vida, porque aí a alça já fica na posição que eu preciso, que eu quero. Então, na hora de colocar na máquina, gente, olha, uma mão na roda, como dizem, né? Nem sei por que será que tem essa expressão, mão na roda. Vamos pesquisar. Pronto, ó. Aí a alça já fica pronta. Isso, gente, você pode transferir para várias outras bolsas. Inclusive, se você fizer ela grandona, você pode fazer uma caixinha de leite. Se você fizer ela bem maior, e não fazer fole. É outra técnica de bolsa, é outra bolsa. Fizemos aqui a alça. Agora a gente vai para a máquina fazer a costura dela. Eu já falei para vocês várias vezes, e aqui, no caso, eu estou usando um pezinho chamado pé manco.
O pé manco é um pezinho que ele tem um lado maior do que o outro, que é para exatamente fazer essa costura. Ó, vou te mostrar o pezinho manco. Na doméstica também tem, tá? Ó, ele tem um, tá vendo que ele tem um desnível, né? Acho que dá pra ver, né? Ó, ele tem um desnível. Esse aqui é de um tamanho, esse é de outro. Ó, eles são diferentes. E aí eu vou colocar aqui e vou fazer a costura. Vou subir, vir pra cá e descer. Aquela linha de 3 centímetros que eu marquei é exatamente para ela me balizar, ou seja, para eu saber aonde que eu paro com a costura e até onde eu avanço com ela. Ó, cheguei na minha linha de 3, virei, venho até aqui, desço de novo e bora. O pé manco facilita muito esse processo aqui. Pronto, acabei essa alça. Vamos para outra? Ó, encostei aqui. Cheguei até aqui. Pronto, ó, minha alça está posicionada e prontinha aqui. Deixa eu ver, acrescentar bolsinho também entre as alças, fica muito legal. Eu pensei, Marley, isso que aí eu tinha, claro que fica ótimo. E o que a Marley tá dizendo, ó, você poderia colocar um bolso aqui, um tecidinho aqui. Você pode colocar um tecido, um plástico, né, podia ter feito agora, né, mas também ia demorar. Aqui um plástico cristal e você coloca o celular aqui que ele ainda fica à mostra, que seria bem legal, um visor. E você pode colocar uma bolsinha. Na outra, a gente vai colocar a tampa, também poderia colocar a bolsa, ficaria excelente, teria uma bolsinha. O problema, Marley, é que a bolsa é tão pequenininha, essa bolsa ficaria muito pequenininha também. No meu caso, ela não caberia o meu celular, ó, tá vendo? Ela não caberia meu celular. Ó, meu celular da Disney. Ó, ela não caberia meu celular aqui. Porque a alça é larga. Essa aqui é uma alça de 4, aquela outra é uma alça de 3. Mas eu queria combinar com essa cor, então eu usei essa alça que eu achei bem legal, tá? Ó, então tá feito aqui essa parte. Beleza? Dúvidas até aí? Vamos lá. A Marley deu esse plus aqui, desde a Argentina TV errou. Nós vamos pra Argentina, Karina! Ai, vou turistar na Argentina pela primeira vez. Pela primeira vez. Vou lá com as minhas amigas turistar na Argentina. Ai, tô tão empolgada. Bom, bora lá. Agora, aqui que a gente vai colocar o vivo. Para eu colocar o vivo, eu vou trocar o meu pezinho. Eu estou usando um pezinho de zíper, tá? O meu pezinho de zíper é esse aqui, ó. Ele vai ficar bem justinho. Então, esse vivo, como é que a gente faz ele inicialmente? Corta o tecidinho de 3 centímetros e encapa ele. Bem simples também. Mostro aqui pra vocês, ó. Ó, cortei um tecidinho de 3, dobrei no meio e encapei. Só isso. Agora, eu vou aplicar na minha peça. Então, eu vou cortar ele. Peraí que eu cortei um pouco antes. Peraí que eu vou usar uma ferramenta muito útil. Tecnológica. Ó. E vou deixar ele com 1 centímetro para baixo. Eu fiz uma marcação aqui, ó, de 1 centímetro de cada lado. Então, o espaguete vai parar aqui. O tecidinho vem até em cima. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, que aí eu já aproveito e já respondo. Não. Ó, vou colocar o... Vamos lá, vamos descer bem vocês aqui, ó. Vou colocar ele lá. O meu espaguete, ele precisa estar parando na margem de 1 centímetro. E depois eu vou dobrar isso aqui, ó. Ele vai ficar desse jeito, tá? Então, primeiro eu vou colocar ele aqui. E vou costurar bem justinho ao meu vivo, ao meu espaguetinho, bem justinho, tá? Vou colocar ele lá. A primeira costura é uma costura, a gente vai marcar ela, obviamente, mas vai ficar uma costura fácil de ser feita, tá? Tá tudo livre, né? Fica fácil.
O que é muito importante é eu respeitar essa margem aqui. Eu não posso colocar o vivo pra dentro, tá? Esse espaguetinho pronto aqui, esse vivo pra dentro. Quando ele levantar, como isso aqui tem uma questão de embelezamento e não de estruturador, apesar de também estruturar a bolsa, eu posso fazer os piques aqui a ponto de fazer a esquina, tá? Deixa eu fazer aqui, aí eu mostro pra vocês. Se tiver longe, me fala aí se tiver, não tiver tão bom a imagem, aí você me fala. Marley, como é que tá aí? Tá dando pra entender? Tá legal? E vou seguindo. O que é muito importante é essa margem aqui, a gente seguir essa margem, não correr pra dentro, porque senão a gente altera as medidas do nosso fole. Claro que a gente pode fazer pequenos ajustes, mas quando a gente vai fazer grandes quantidades, ou que a gente tá com tudo cortadinho e medido, é legal a gente não fazer as alterações aqui, porque aí fica mais fácil de ir pra máquina e fazer as costurinhas todas de uma vez, não é? Quando eu terminar aqui, eu vou mostrar pra vocês o quanto ele abre, se não tiver dando pra ver. Então, vamos lá. Bom, cheguei até aqui. Quando eu chego no final, vou fazer a mesma coisa, ó. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui que eu acho que vai ajudar. Quando chega aqui no final, ó, preciso abrir um pouquinho e tirar o espaguete. O espaguete, ele precisa também, do lado de cá, terminar na mesma margem. Então, eu venho aqui e corto. Eu cortei ele na mesma margem de 1 centímetro que eu tinha ali. Vou encostar aqui, dobro a pontinha e finalizo. Ó. Então, eu cortei ele na margem, eu tinha uma margem aqui de 1 centímetro, vocês viram antes, né? A margem de 1 centímetro, fiz a mesma coisa. Então, eu venho, encosto o espaguete livre do tecido aqui, corto o espaguete, volto com o tecidinho sem nada dentro, porque senão você não consegue fazer a boca da peça. E agora, ó, refilo e corto aqui. Bom, feita essa primeira costura, olha só como é que eu fiz, ó, aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma segunda costura aqui, para que eu assente tudo isso, para na hora que eu for colocar na bolsa, eu não corro o risco dele fazer isso aqui, ó. E aí vai ficar feio. Então, eu volto na máquina e vou fazer uma costura já bem na beiradinha. A dica é, para quem tem máquina doméstica e quiser fazer, você pode fazer um zigue-zague nessa hora. E o zigue-zague, ele facilita a tudo ficar assentadinho aqui. Na hora que você assentar todo mundo aqui, vai ficar muito mais fácil de você ir costurar depois. Lembre-se só de colocar todo mundo bem juntinho aqui. E olha só, como... Oh, desculpa, vocês acabaram não vendo, né? Ó. Tá vendo? Ó, o pique faz com que a gente faça essa abertura e vai deixar mais fácil na hora de colocar, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, bora lá. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai encaixar o nosso fole na nossa bolsa. Então, o que a gente... Eu fiz? Eu peguei o meu fole e fiz uma marcação... do meio, ó, onde tá a metade, tá? Ah, esse fole aqui, ele tem 60 por 12. E aqui eu também preciso achar metade, então só dobrar. Dobro aqui. Gente, a diferença de fazer essa e fazer uma bolsona é zero. É zero. A dificuldade só é que como ela fica mais volumosa... dá um pouquinho mais de trabalho pra gente colocar na máquina, mas assim, é igualzinho. A confecção, os cortes, é que quando a gente aumenta, dá mais trabalho pra enfiar na máquina, pra colocar essas estruturas todas juntas, porque ela fica grande. Mas dificuldade de fazer nenhuma, ou seja, você pode aí arriscar e fazer
a bolsa, uma mamãe filhinha, uma grande pequena, que vai ficar lindo, 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 lindo. Ó, vim com ela aqui, dos dois lados. Como a minha tá batendo, eu já fiz as conferências, porque eu já fiz mais do que uma vez, eu sei que os 60 centímetros vai dar, e o pezinho de máquina que eu tô usando e a margem de costura que eu tô usando também é do meu jeito, ou seja, vai dar certo. Mas no seu caso, como você vai fazer ela, talvez você tenha que fazer pequenas conferências, e aí fazendo as conferências é só fazer de acordo com a tua mão, com a tua necessidade, e fazendo aí os pequenos ajustes que você precisar. Mas é molezinho. Se você tiver dificuldade porque sobrou muito tecido, por exemplo, você parte do meio, em vez de acertar a ponta como eu fiz lá, aqui ó, acertar a ponta primeiro, você só vem encaixando e depois você refila a pontinha que ficar. Ou confere a medida e aí você faz a medida final do jeito que você precisa, tá? Às vezes faz uma preguinha, ó, e aí eu vou amacetando ela aqui pra ela entrar aqui e ficar quietinha aqui, ó. Faz uma pequena preguinha, porque os tecidos se comportam de maneira diferente, né? Tá lá, ó, encaixei. Bom, a gente fez a primeira costura, isso aqui é uma dica importante, a gente fez essa primeira costura. Seria muito mais fácil eu colocar na máquina e costurar aqui, só que aqui eu não tenho referência, então eu corro o risco disso aqui não ficar tão bom. Então o que eu faço? Eu venho pra cá e vou costurar em cima desta linha aqui, porque eu sei que vai ficar exatamente em cima do vivo, onde eu preciso. Na próxima semana você poderia fazer uma como zíper, fechamento em asa de borboleta. Danada você, né? Eu já pensei nela também. Com um bolso frontal também. Combinado. Não sei se semana que vem eu já consigo, mas vou colocar aqui na nossa asa de borboleta, que é o que a Marli tá falando. É um negócio muito legal. Fica bonito. Tem vários jeitos de fazer. Tem tanto com o acampamento do zíper na ponta ou deixando o zíper comprido dos dois lados. Fica lindo. Ai, obrigada, Neisa. Bom dia, professora. Chega agora, tô atrasada. Depois eu vejo novamente. Desde o princípio. Eu moro em Juiz de Fora. Seja bem-vinda e assiste. Depois põe seus comentários aqui. Me marca lá no Instagram se você fizer essa bolsa, que eu vou adorar ver. Bom, vou colocar vocês agora mais pra cá. Descer um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Ó, eu preciso agora, por isso que eu falo que a dificuldade, quando a bolsa é grande, é nesse momento. Só que a gente tem que segurar. Você também pode usar alfinete, no lugar que eu usei os clipes, você pode usar alfinete. Lembra de fazer um retrocesso no começo. E agora, ó, a gente tem que vir com a costura em cima da costura anterior. Aí eu vou garantir que ela pegue o vivo na posição que eu quero. Não que a gente não tenha que fazer ajustes, tá? Porque a gente vai precisar fazer, eu já vou mostrar pra vocês o ajuste que eu vou fazer. Vou caminhando aqui. Não deixa sair do lugar. Uma coisa legal também é usar alfinetes. Você pode usar os alfinetes nessa peça que fica, em vez de usar clipe, você pode usar alfinete que dá super certo. Você só toma cuidado para não se furar tanto, porque um furinho você vai ganhar. Tenho certeza disso. A gente quando mexe com alfinete sempre ganha um furinho na mão. Linha que você tá usando, eu tô usando agulha 14 e linha de poliéster, tá? Aquelas linhas de cores de linha que a gente encontra em tudo quanto é armarinho, que você tem aí um monte, eu tenho certeza de todas as cores possíveis e imagináveis, tá? Tô usando essa aí. Junta bem aqui e bora ir costurando bem na beiradinha. Bem na beiradinha não, bem junto à costura anterior, né? Pra que fique bem marcadinho aqui.
estica bem o tecido, puxa bem ele. Eu já poderia fazer uma segunda costura, mas mesmo assim eu vou desvirar para dar uma checada, para ver qual é a distância que eu acabei deixando lá. E aí eu já aproveito para mostrar para você. Eu já faria uma segunda costura logo de cara, mas quero mostrar para vocês aqui. Esse processo que eu tô fazendo, você vai fazer na primeira parte e na segunda parte também. Ó, essa minha parte já estava pronta. Agora a gente vai olhar aqui, ó, o quanto eu fiquei distante do vivo. Gente, eu quase não fiquei distante do vivo. Se eu tivesse feito a segunda costura, já tinha dado certo. Mas eu vou fazer mais uma vez, tá? Primeiro porque é ponto de tensão, então eu quero que essa costura fique bem firme. Vou desvir aqui. Hoje aqui em São Paulo, né, onde eu tô em Mogi das Cruzes, onde eu estou tá bem calor, bem quente, então os tecidos ficam mais molinhos. Se você tiver num lugar frio ou um lugar num dia frio, é só usar um aquecedor, que isso tudo amolece também, ajuda bastante. Bom, lembra que a gente fez a costura pelo lado mais difícil? Aí o que aconteceu? Ele surgiu uma linha que não existia antes. Agora eu vou por essa linha, eu vou costurar por ela, que vai ficar muito mais fácil, tá vendo, ó? Anatomicamente, fica mais fácil de eu fazer isso com a bolsa do que eu tentar fazer isso. Fazer ao contrário, né? Fazer isso aqui, ó. Então, desse jeito aqui, ó, vai ficar muito mais fácil. Só que eu já tenho a linha guia aqui, então eu vou encostar na linha guia, que é a primeira margem. Vou sentindo o meu vivo aqui, ó, vou sentindo onde ele tá e vou costurando bem encostadinho nele. Por isso que o pé de zíper, existe pé de vivo também, tá, gente? Agora, esse pé de zíper, eu gosto muito de usar ele, porque ele dá um acabamento bem interessante pra mim, gosto muito de usar. Eu falei pé de zíper, né? Isso. Pé de vivo é um pezinho que tem a canaleta, mas quando o tecido tá grosso, eu acabo não sentindo ele muito bem, mas fica maravilhoso de ser usado quem tem habilidade pra usar, tá? Vem, aí encosto bem lá. A gente só precisa tomar cuidado, que essa da gente querer encostar muito, pode ser que a gente suba no vivo. Subir no vivo, aí ele fica feio, que faz uma marca feia lá do outro lado. Aí a gente tem que descosturar e fazer novamente. Vou checar agora de novo a costura. Quando eu falo que eu vou checar por aqui em vez de desvirar tudo de novo. Ah, voilá, tá perfeito. Bom, quando a gente faz bolsa, a gente sempre faz com que a parte principal fique no direito, pra poder ver o que ficou mais bonito ou o que ficou... Mais bonito não, que ficou com algum defeitinho, tá? E vamos dar um desconto para os nossos preguinhas, porque esses tecidos, eles movimentam de maneira diferente, né? Então pode ser que ele faça alguma preguinha e tudo bem, tá? Não vou morrer por causa de uma preguinha que exista nessa peça, tá bom? Acontece assim, ó, tá vendo aqui, o que eu falo de preguinha, assim, ó, ele ficou uma preguinha minúscula aqui, mas na boa, às vezes é mais a gente que olha essas pregas do que os outros, né? Às vezes os outros nem vê. A Bárbara, cheguei agora, sou de Canoas, me chamo Bárbara. Onde estão as medidas? Pois amei a sua bolsa. Tem a minha cara. Que delícia, Bárbara. As medidas estão lá no meu Instagram e durante a aula também eu falo muito sobre as medidas, tá? Então depois você dá uma olhadinha no meu Instagram, que é Giovana Tawil, e aqui também vai ter a publicação com as medidas, tá? É verdade que a gente se fura mesmo. A linha VAR não dá mais trabalho. Exato, exatamente. Desculpa, eu li errado. A linha VAR também fica bom, né? Não dá mais trabalho. Dá mais trabalho, mas fica bom. Ou seja, se eu não tenho tanta habilidade, ou se a máquina doméstica fica mais difícil, se eu alinhavar ele, fica tudo no lugar, você já sabe exatamente como é que vai se comportar e a medida que você precisa. Então, alinhavar é uma ótima opção, tá bom? Ó, eu já tenho uma bolsinha pronta aqui. Pronta não, né? Que falta o forro. Mas eu já tenho a primeira, se eu não quiser fazer a alça transversal, tá? E aqui a gente também pode fazer uma touch. Ai, tem tanta variação, gente. Eu consigo fazer uma touch com alça grande aqui, ó.
E aí eu teria uma bolsa tiracolo, que é a sacola, né? Que é a tote bag também, tá? São variações. Na verdade, se eu falar pra vocês, tudo quase a mesma coisa. É uma ou outra coisa que muda, mas se a gente aprende a base, se a gente aprende a base, a gente consegue fazer muita coisa em cima do que a gente projetou inicialmente, tá? Ah, esqueci de colocar isso aqui, que era tão importante. Bom, bora lá fazer Opa! Caiu. Eu vou fazer o suporte da alça. Espera que eu preciso trocar, então, o meu pé, porque agora eu já não preciso mais dele. Eu devia ter feito antes, que facilitava a minha colocação. Aqui, gente, essa abinha aqui, você pode só fazer um botão direto ou optar por essa abinha. Aqui eu vou fazer uma abinha. Então, como eu tenho uma margem de 8 centímetros de distanciamento, eu fiz 8 centímetros e cortei esse tecidinho com 10. Tô colocando ele dessa forma, aqui, ó, direito com direito, e vou fazer uma costura, tá? Com uma margem de meio centímetro. Feito aqui, vou vir pra cá. Bom, agora eu vou desvirar. Eu deixei esse aqui, ó, 1 centímetro maior aqui, tá? Vou desvirar. Vai dar um pouco mais de trabalho, porque eu devia ter posto antes, mas vai dar tudo certo. Vamos esticando bem aqui. E aqui, ó, eu vou fazer uma viradinha como se fosse um cantinho mitrado. Vou fechar aqui e do outro lado como um canto mitrado. O ideal aqui agora era passar a ferro, pra isso ficar bem assentadinho, tá? Vamos lá. Dobrei, dobrei. Fazer um cantinho mitrado aqui e do outro lado a mesma coisa. Deixa eu só terminar aqui, eu já mostro pra vocês, porque eu preciso fazer um ajustinho aqui. Ó. E agora eu vou fazer uma costura em toda a volta. Fazer o cantinho. O agulhão é fundamental para essa manobra, que evita que a gente se machuque tanto. E aí ele vira mais um dedinho lá dentro da máquina, né?
Ele vira o dedo extra. Sabe o dedo extra? Eu cortei com 1,5, gente. Corta com 3 centímetros pra ficar mais fácil fazer essa manobra aqui, ó. Vou até fazer um pequeno ajuste lá pra vocês cortarem com 3 centímetros maior. Vai ficar mais fácil. Depois você refila, a hora que precisa, refila. É mais fácil vai filar do que ficar na sofrência que eu tô aqui. Aí com ele passadinho vai ficar mais fácil. Ó, tá feito. Aí o que que você vai colocar? Você vai colocar ele assim, ó, na margem, costura aqui e vai desvirar. Pra fechar do lado de cá. E ela vai ficar desse jeito. Beleza? Esse é um jeito. E o outro jeito é a gente colocar direto um botão. Acho que eu vou fazer aqui com vocês, já direto com o botão, porque aí vocês têm a imagem daquele, ensinei a fazer, é só colocar assim e aplicar o botão. O forro. Forro é a mesma medida que você vai fazer. Neste caso, eu resolvi fazer 1 centímetro maior para fazer um debrum aqui. Mas as medidas são as mesmas, só que é já direto cortado no molde. A gente vai vestir, ó, o forro fica no avesso, a gente veste o forro. Como eu não coloquei bolso dentro desse forro, não tem lado de frente, de costa, não tem essa preocupação, tá? Se você vê que o seu forro está maior do que o corpo, porque você, na hora que for colocar ao vivo, afundou bem na costura, você faz uma pequena pence nesse forro, aqui, ó. Ó, a costura tá aqui, eu fiz uma pencezinha entrando pra dentro, porque eu já sabia que ficaria um pouquinho maior. E vou encontrar as minhas costuras todas aqui, ó. O que é importante aqui agora é o seguinte. Se você optou... Espera que eu esqueci o que eu ia falar. Ah, lembrei. Então, a gente vai tombar as costuras. Então, assim, ó, eu vou abrir a costura pra lá e pra lá. Eu tô abrindo a costura. E aqui é a mesma coisa, eu estou abrindo. Eu posso optar por fechar a costura, fazer a costura pro lado de cá, ó. Jogando as duas pra dentro. Posso fazer dessa forma também. O que é importante é, se eu fiz a opção de jogar pra dentro essas costuras, as duas tem que estar pra dentro e essas duas também. Ou pra fora, não coxar, tá? Ou todo mundo pra dentro ou todo mundo pra fora, para que elas fiquem iguais. Porque desse jeito aqui, ó, se ficar igual, ela não coxa no fundo, aí ela senta, a bolsinha senta. Se você fizer diferente, um de cada lado, ela fica meio enviesada assim, não fica bonito, tá? Ó, fiz isso. Agora eu vou colocar na máquina e vou fazer a costura. A minha costura vai ter uma margem aqui, ó, de 0,5 centímetro, tá? Vou fazer uma margem de 0,5 centímetro. Tô usando o pezinho, que você pode usar o 0,75 normal. Vamos colocar ela aqui e vamos fazer um anel em toda a volta. Não use essa opção para fechamento. Pode, pode. Existe bolsa que se fecha aqui na boca? Existe. Mas essa aqui vai ficar mais bonita fechando desse jeito. Existe também a opção da gente fechar ela com viés. Que aí a gente faz, coloca tudo no lugar e fecha com viés. Fica bonito também, mas é outra técnica. Mas é touch também, touch bag também, do mesmo jeito. É o que eu falo, quando você aprendeu a fazer um modelo, quase tudo tem variações daquele mesmo modelo.
O importante é a gente manter a constância da margem aqui de costura. E aí, cheguei aqui, ó. Beleza. Cadê? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai desvirar essa bolsa pela costura que tá aqui, ó. Pela abertura que tá aqui. Deixei a abertura bem pequenininha, hein? Dá trabalho pra desvirar. Quando a gente deixa a costura muito apertadinha aqui, a gente corre o risco de esgarçar ou de romper as linhas ou esgarçar o tecido. E aí ele ficar também embabadado, sabe? Então o ideal é a gente não fazer tão apertado como eu fiz, não. Mas aqui virou, ó. Virou. Ó, eu tenho aqui a abertura, depois eu vou fechar. Pode fechar com ponto invisível à mão. Agora, ó, a minha dica pra vocês é o seguinte. Como eu fiz daquele jeito lá, eu quero fazer um debrum. Ela vai ficar assim, ó. Então, nas medidas vocês vão ter essa informação. Eu cortei o meu forro com 1 centímetro maior. Então, em vez de eu cortar 24 por 20, eu cortei com 21 de altura, para poder fazer essa virada. E aí, fiz a margem de costura de meio. Mas olha que bonitinho que fica, ó. Aí ele faz composição com essa parte aqui. Isso porque a gente não tem uma alça vindo direto da boca. Dá pra fazer desse jeito e fica bem bacana. Não fica grosso demais pra virar. Na doméstica você vai fazer com muita facilidade. Porque não tem aquele monte de costura que você vai tombar, sabe? Aquele monte de costura que tem que tombar. Agora, é só fazer essa costura. Só que pra fazer essa costura, fica muito mais fácil se eu colocar ela assim na máquina. Chequei, olhei tudo. E rapidinho, eu preciso trocar a agulha, gente. A agulha não. A linha, porque eu não vou fazer com uma linha marrom aqui, que vai aparecer. Eu acho que não vai ficar bonito. Então, eu vou trocar, mas é 3 segundos. 3 segundos não, 3 segundos não é tempo, né? Vamos lá, romper uma linha aqui, costura, dá um nozinho uma na outra, e aqui embaixo, e puxa tudo. Pronto. Troquei. Deixa eu ver. Tá ficando muito charmosa. Ficou, né, Marley? O nome das pessoas que estão acompanhando atrapalha muito a visão. Ai, mas depois você pode colocar do lado a legenda e você não vê, tá? Isso. Tira os comentários. Como sempre, suas dicas são por cima. Obrigada. Vocês são umas fofas. Vamos lá. Eu tento baixar a câmera o máximo que eu posso para tirar da visão dos comentários, né? Mas os comentários ajudam a gente na aula, é muito legal pra gente que é professor, sabe? Então, pra mim, é bacana. E aí, pra você não quiser dar uma olhadinha nos comentários, coloca pro lado, que aí você consegue tirar os comentários e aí eles não te atrapalham mais. Bom, trouxe a linha pra cima. Agora, ó, o que é importante aqui, como ela tá bem assentadinho, ó, vai puxando aqui, ó. Tá vendo? Ó, pra ele ficar bem rente. Não está dobrada. O tecido do corpo está retinho até aqui e o que dobrou é o forro. Então, o forro 1 centímetro maior, ele vai fazer essa dobra e vai fazer o debrum bem bonitinho. Vou colocar em cima do debrum uma margem de meio e vou costurar.
tentar aqui, vamos lá. Ih, rompeu a linha. Quando tá tudo em ordem, acontece. Conta aí pra gente saber. Você é a primeira vez que tá aqui? Primeira vez que está aqui, me avisa. Ah, primeira vez, gostei, não gostei. É muito legal. Tô sentindo a falta de umas figurinhas carimbadas aqui, que a gente tem umas aluninhas sempre com a gente, que é muito legal também. E para você que é a primeira vez, poxa, muito obrigada por estar aqui conosco, né? E aí, é sempre importante fazer o ajuste, sabe? Ir puxando o tecido, acertando aqui para ficar bonito. A calma, a paciência é o grande segredo aqui. Então, tá tudo justinho, tá tudo no lugar. Faça pequenas costuras, não queira fazer uma costura, não precisa ir costurando 1 quilômetro de tecido de uma vez só, sabe? Faz pouquinho, 5 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros. Faz pouquinho, vai colocando no lugar. Ah, tá tudo sem prega, tá tudo alinhadinho. Então, Marley, coloca aí pra mim, tá dando pra ver direitinho? Sobre o quilt, né? O quilt, que é a união que você vai fazer da manta com o tecido principal, ela fica muito à vontade para você fazer um matelaçado, para fazer curvas livres, fica bonito também. Então você vai criando a partir do seu dia a dia na máquina, né? Das suas experiências. Eu não começo com retrocesso no final. Quando eu encontro a outra, eu faço o retrocesso. O retrocesso nada mais é do que o nó que a gente vai dar nessa costura, tá? Ó. A bolsa, gente, ela tá pronta. Precisa fechar o forro, mas eu ainda vou colocar botão. Ó. Aí o que a Marley falou pra gente da alça, da abinha borboleta, ó, ela tá pronta. Tá vendo? Prontinha. Agora, como é que a gente vai fazer as nossas laterais, tá? Eu tô usando 2 suportes de alça. A gente vai colocar o suporte de alça aqui, furar e aplicar com o balancinho. Aqui eu preciso de balancinho, tá? Vou colocar um aqui e o outro do lado de cá. Aqui uma dica minha, eu coloco uma fita dupla face, porque a hora que eu colocar todo mundo aqui, a fita dupla face igual no começo da aula, ajuda a ficar no lugar. E depois eu vou aplicar o botão. Vou usar 4 rebites, 2 para cada. Vou aplicar o botão. Então aqui eu vou fazer um furo e vou aplicar um botãozinho aqui e outro aqui. Ela vai fechar desse jeito. Vai ficar assim, tá? E a alça, que já está pronta, né? Vou só fazer assim para ficar mais fácil. E aqui, ó, vou colocar, né, o botãozinho. Deixa eu colocar um... Só pra vocês verem como é que fica fechadinho. Vem cá, Catinha, vem cá. Olha só. Não é gostosa de fazer, gente? Muito gostosa de fazer. Claro que a gente leva mais de 1 hora para fazer a bolsa, porque a gente tá conversando, né? Mas olha só que delícia de fazer. Muito legal, muito bacana. E você pode colocar essa alça, não colocar essa alça.
Pode aumentar essa. Como ela é pequenininha, teria que... É pequenininha mais ou menos, né? Porque cabe coisa aqui, viu, gente? Não é por nada não, mas cabe coisa pra caramba aqui. Deixa eu ver se tem algum comentário. Qual é o seu Instagram? É Giovana Tawil, o Instagram. Lá tem todas as medidas, tem as informações, tá? Você está ao vivo só na quinta-feira? Gosto muito das suas explicações. Por enquanto, sim. Não recebi outros convites. Mas sim, estou ao vivo toda quinta-feira. Faz tempo já, Se bobear, daqui a pouco vai fazer 3 anos. Já fiz 2, né? E, gente... Agora em agosto, que dia que é? Gente, acho que é dia 21 de agosto agora. A gente fez 3 anos de aula ao vivo. Estamos sentindo falta da sua mãe. Sim, Marley tá na casa dela, né? Que linda. Deus abençoe grandemente pela sua aula. Cheia de dicas valiosas e maravilhosas. Obrigada. É isso aí, meninas. Atrasada, mas cheguei. Mônica, agora, Mônica. Estamos acabando, né? Olha só que delícia. Então, essa aqui, você pode seguir os detalhes lá e fazer essa parte, ou ainda seguir o que eu fiz aqui, de só colocar um botãozinho no centro. Tem outros fechos também que ficariam lindos. Eu tô até achando que eu vou caçar um fechinho da Círculo que eu tenho lá, para colocar aqui e depois eu coloco lá no Instagram para vocês verem como é que ficou essas bolsas aqui, ó. Deixa eu tirar. E olha que bacana que elas ficaram, né? Ficaram bem charmosas, ótimas para viagem. Olha que gostoso. Você tem uma bolsa rápida, de acesso rápido aqui. Tô achando até que ela vai viajar comigo, hein? Tô achando que essa bolsa vai viajar comigo. Olha só. Ela é um pouco perigosa, vamos dizer assim, porque ela não tem zíper. Mas, de repente, a gente segue o conselho da Marley e na próxima aula a gente faz um fechamento com asa borboleta, como diz a Marley. E aí a gente vai ter uma bolsa um pouquinho mais segura. Mas parece que ela é pequenininha quando a gente vai cortar, mas não, ela fica com bastante espaço e ela ganha bastante volume também. Olha só. Muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez nessa quinta-feira. Até a próxima aula, se Deus quiser. Ilha de querer. Um beijo pra vocês e até a próxima. Fui!